Por milênios, olhamos para as estrelas e nos perguntamos: estamos sozinhos? As estrelas que vemos são sóis distantes, mas teriam elas suas próprias famílias de planetas? Hoje, a pergunta não é mais se eles existem, mas quantos e quais são. Bem-vindos ao primeiro capítulo da nossa jornada pelos exoplanetas. Encontrar um planeta a trilhões de quilômetros de distância é como tentar enxergar um mosquito passando na frente de um farol de navio a quilômetros de distância. É quase impossível vê-los diretamente. Por isso, os astrônomos se tornaram os maiores detetives do universo, usando métodos indiretos e geniais. O mais famoso é o método de trânsito. Telescópios como o Kepler e o TESS monitoram o brilho de milhares de estrelas simultaneamente. Se um planeta passa na frente de sua estrela, ele causa uma minúscula e periódica queda no brilho, como um microeclipse. Essa pequena piscada regular denuncia a presença de um mundo em órbita, nos diz seu tamanho e quanto tempo leva seu ano. Outro método poderoso é o da velocidade radial. Um planeta em órbita não gira apenas ao redor da estrela. Sua gravidade também faz a estrela bambolear levemente. Observando a luz da estrela, podemos detectar essa oscilação sutil. Quando a estrela se move em nossa direção, sua luz fica um pouco mais azul. Quando se afasta, um pouco mais vermelha. Esse bamboleio gravitacional nos permite calcular a massa do planeta. Juntando esses métodos, começamos a pintar o retrato de mundos que nunca veremos de perto, iniciando a maior caçada da história da astronomia. Uma música atinge aquela nota perfeita. A cena de um filme te emociona. Uma brisa fria sopra na sua nuca e, de repente, lá estão eles, os arrepios. Sua pele se eriçou, seus pelos se levantaram. Mas por que uma experiência emocional e uma sensação de frio causam exatamente a mesma reação física estranha? Essa reação, chamada piloereção, é uma herança direta e fascinante dos nossos ancestrais mais peludos. Na base de cada um dos nossos pelos existe um músculo minúsculo, o músculo eretor do pelo. Quando esse músculo se contrai, ele puxa o pelo para cima, criando aquela pequena elevação na pele que chamamos de arrepio. Nos nossos ancestrais, isso tinha duas funções vitais. Em uma situação de frio, eriçar os pelos criava uma camada de ar mais espessa junto à pele, ajudando a isolar o corpo e a reter calor. Em uma situação de perigo, como encontrar um predador, eriçar os pelos fazia o animal parecer maior e mais ameaçador. Hoje, nós não temos pelos suficientes para que isso funcione, mas o mecanismo continua lá, conectado ao nosso sistema nervoso autônomo, a parte que controla reações instintivas. É por isso que o frio na barriga do medo e a sensação de uma brisa fria podem ativar a mesma resposta física. E a música? Estímulos emocionais intensos, sejam bons ou ruins, também ativam esse mesmo sistema primitivo, liberando adrenalina e causando os arrepios. É uma falha poética do nosso sistema. Seu corpo ainda reage a uma bela sinfonia, como se estivesse se preparando para o frio da savana. Londres, 1888. A noite está fria e úmida. As ruas do distrito de Whitechapel estão cobertas por uma neblina espessa e opressiva, impossibilitando a visão a poucos metros de distância. Entre as sombras, um homem misterioso vaga pelos becos sinuosos. Elegante, ele se mistura facilmente à multidão, munido de intenções obscuras. Sua habilidade de desaparecer na escuridão assusta até os mais experientes detetives da Scotland Yard. Ele é conhecido como Jack o Estripador, o assassino cuja identidade permanece um mistério por mais de um século. O pânico está instaurado. A imprensa londrina capitaliza sobre o medo crescente, espalhando manchetes sensacionalistas. A Scotland Yard tenta unir os fragmentos de evidências, mas cada pista parece levar a um beco sem saída. É aqui que a nossa investigação começa.
Bem-vindos ao Dossiê Forense, o quadro onde investigamos não o crime em si, mas a ciência por trás dele. O caso de Jack, o Estripador, é famoso não apenas por sua brutalidade, mas por ser um marco da ausência da ciência forense. Naquela época, o conceito de investigação como conhecemos hoje estava engatinhando. Os detetives vitorianos tinham apenas seus olhos, seus instintos e testemunhos muitas vezes contraditórios. Imagine como seria diferente hoje. Na cena do crime, os investigadores coletariam o DNA do assassino a partir de uma gota de sangue ou um fio de cabelo. Hoje, um banco de dados de DNA poderia identificar um suspeito em horas. As impressões digitais, que só começaram a ser usadas como método confiável anos depois, poderiam ter sido a chave para resolver o mistério. A análise de fibras das roupas, o perfilamento geográfico para mapear a zona de conforto do assassino, a psicologia criminal para entender seus motivos, nada disso existia. A polícia recebia cartas zombateiras do suposto assassino, mas a análise de caligrafia era considerada uma pseudociência, e a análise de saliva para obter DNA era algo de pura ficção científica. É por isso que, apesar dos avanços e das inúmeras teorias, a identidade de Jack continua um enigma. Ele se tornou uma lenda, um símbolo da escuridão que aterrorizou Londres, mas o seu caso sobrevive como uma lição. O mistério de Jack, o Estripador, permanece não necessariamente pela genialidade do criminoso, mas pelo imenso vazio deixado pela ciência que ainda não existia. É uma das lendas urbanas mais aterrorizantes. Uma pessoa é encontrada em sua casa reduzida a um monte de cinzas, enquanto os objetos ao redor, como jornais ou o sofá, estão praticamente intactos. A explicação? Combustível humana e espontânea. A ideia de que o corpo humano pode, de alguma forma, pegar fogo de dentro para fora sem nenhuma fonte externa de ignição. Por séculos, essas histórias intrigaram e assustaram, mas a ciência tem uma visão um pouco menos sobrenatural. Embora não exista nenhuma evidência de que um corpo possa simplesmente explodir em chamas, existe uma explicação científica muito plausível para esses casos estranhos: o efeito pavio. Pense no corpo humano como uma vela de dentro para fora. A gordura corporal funciona como a cera da vela, um combustível de queima lenta. As roupas da pessoa ou seu cabelo funcionam como pavio. Para que o efeito pavio aconteça, é necessário uma fonte de ignição externa, mesmo que pequena, um cigarro que caiu, uma faísca da lareira, um curto-circuito. Essa fonte de calor inicial queima a pele e começa a derreter a gordura subcutânea. A gordura derretida encharca as roupas, o pavio, e começa a queimar lentamente, em uma temperatura relativamente baixa, mas por um longo período. Esse fogo lento e contido consome o corpo, gerando as cinzas finas, mas não tem calor suficiente para incendiar o resto da sala. O resultado parece espontâneo, mas na verdade é apenas uma queima lenta e trágica, guiada pelas leis da física e da química. Para encerrar, vamos conhecer o animal mais resistente que a ciência já encontrou. Ele não é grande, não é forte, não é rápido. Na verdade, ele é microscópico. Conheçam o tardígrado, também conhecido como urso d'água. E ele é, para todos os efeitos, quase indestrutível. O que o tardígrado pode suportar? Quase tudo. Ele sobrevive a temperaturas próximas do zero absoluto e bem acima do ponto de ebulição da água. Ele suporta pressões 6 vezes maiores que as do fundo do oceano mais profundo. Ele pode ser desidratado, perdendo até 97% da água do seu corpo e permanecer nesse estado por décadas, apenas para ressuscitar com uma gota d'água. Mas seu maior superpoder é a resistência à radiação. Ele pode suportar doses de raios gama centenas de vezes maiores do que as que seriam letais para um ser humano. Em 2007, cientistas enviaram tardígrados para o espaço em um satélite. Eles foram expostos diretamente ao vácuo e à radiação solar sem nenhuma proteção. Ao voltarem para a Terra, muitos não apenas sobreviveram, como também se reproduziram normalmente.
O segredo está em sua capacidade de entrar em um estado de animação suspensa, chamado criptobiose, onde seu metabolismo praticamente para. Eles produzem proteínas únicas que protegem suas células, transformando o interior delas numa espécie de vidro protetor. O tardígrado redefine os limites da vida e nos mostra que, às vezes, os maiores super-heróis são os que mal conseguimos enxergar.